Tem gente que só entende o valor de uma mãe quando ela já não está mais aqui para ouvir o pedido de desculpas. E tem gente que, por sorte ou talvez por misericórdia de Deus, ainda recebe uma última chance. Uma única, frágil, improvável última chance. Essa é a história de Lucas. Um homem que passou anos inteiros tratando a própria mãe como se ela fosse um estorvo. Como se o amor dela fosse fraqueza, e o silêncio dela fosse concordância. Mas num segundo domingo de maio, num dia das mães que ele nunca vai esquecer enquanto viver, Lucas descobriu um segredo que a mãe carregou sozinha por 32 anos. Um segredo que mudou tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo, sobre ela, e sobre o que é, de verdade, o amor de uma mãe. Se você tem mãe viva, fica até o final. Depois que essa história acabar, vai querer ligar para ela. Lucas Mendonça cresceu num bairro pequeno do interior de Minas Gerais, numa casa de 3 cômodos, com goteiras no telhado e cheiro de feijão no fogão a lenha. Era filho único, criado só pela mãe, Dona Lourdes, uma mulher miúda, de cabelos sempre presos num coque frouxo, que trabalhava como lavadeira de roupas alheias desde os 18 anos. Ela lavava com as mãos. Não tinha máquina. Esfregava, torcia, estendia, dobrava. As mãos dela eram calejadas, marcadas, envelhecidas muito antes do tempo, mãos que contavam uma história que a boca nunca reclamava. Lourdes nunca reclamava. Isso era o que mais irritava Lucas, quando ele foi crescendo. Enquanto os outros meninos tinham pais que brigavam, que gritavam, que expressavam raiva e frustração como qualquer ser humano normal, a mãe dele ficava quieta. Sorria com os olhos quando ele chegava da escola. Deixava o prato de comida na mesa coberto com um pano. Remendava as meias dele sem que ele pedisse. E quando ele chegava tarde, cheirando a cigarro na adolescência, ela só perguntava com aquela voz macia: "Comeu, meu filho?" Nunca um "cadê você?" Nunca uma bronca em tom de autoridade. Nunca uma exigência. E por algum motivo que ele demorou décadas para compreender, décadas inteiras, aquele silêncio, aquela paciência sem limite, aquela bondade que não pedia nada em troca, tudo aquilo ele foi transformando em desprezo. Um desprezo que não vinha do ódio, vinha de algo mais difícil de nomear. Vinha de vergonha, de uma ferida que ele nem sabia que tinha. Porque a mente de um menino que cresceu sem pai, que foi chamado de filho sem dono na escola, que viu a mãe se dobrar diante de todo mundo, sem nunca erguer a voz, que aprendeu cedo demais, que o mundo não esperava nada de alguém nascido pobre no interior de Minas. Essa mente aprende uma lição errada. Aprende que quietude é fraqueza, que bondade é ingenuidade, que uma mulher que nunca briga é uma mulher que não tem valor. Lucas aprendeu isso aos 12 anos, e carregou essa ideia feito pedra no bolso por mais de 2 décadas. Quando Lucas tinha 18 anos, conseguiu uma vaga numa fábrica de calçados na cidade grande. Era a saída que ele queria e precisava. No dia em que arrumou a mochila, Dona Lourdes ficou parada na porta da casa pequena, com um coque frouxo e um sorriso que tentava ser feliz. Ela colocou na mão dele um santinho de Nossa Senhora e disse apenas: "Cuida de você." Não pediu para ele ligar. Não pediu para voltar no Natal. Não pediu nada. E Lucas, com 18 anos e o peito cheio de pressa, achou aquilo normal. Achou até alívio. Nos primeiros meses, ligava de vez em quando. Conversas curtas, rasas. "Tô bem, tô trabalhando. A senhora está boa?" E ela sempre respondia que sim, que estava ótima, que ele não precisava se preocupar. Que ele não precisava se preocupar com ela, que ele podia se preocupar com a vida dele, como se ela não fosse parte da vida dele. Com o tempo, as ligações foram espaçando. Semanas viraram meses. Meses viraram estações inteiras passando sem contato nenhum. Aos 24 anos, Lucas conheceu Fernanda, uma mulher inteligente, de família estruturada, que tinha pai, mãe, avós, churrasco todo domingo. Fernanda adorou Lourdes na primeira vez que foi ao interior conhecê-la. Achou ela simples, mas encantadora. Mas Lucas ficou estranho nessa visita. Inquieto, impaciente. Como se estar perto da mãe o fizesse lembrar de algo que ele preferia manter enterrado: a pobreza, o abandono do pai, a sensação de não ser suficiente para ninguém, que ele tinha passado a vida inteira tentando apagar. No caminho de volta, Fernanda olhou pela janela do carro e disse baixinho: "Sua mãe é linda, Lucas."
Como você não fala mais com ela? Ele respondeu com um encolher de ombros que era a resposta mais desonesta que ele já tinha dado na vida. Ela está bem, não precisa de mim. Fernanda ficou quieta, mas aquela frase "ela não precisa de mim" ficou no ar entre eles como uma mentira que nem ele acreditava completamente. Os anos foram passando com aquela velocidade que a vida tem quando a gente está ocupado demais para prestar atenção. Lucas foi subindo na empresa. Virou supervisor, comprou apartamento, casou com Fernanda, tiveram um filho, Bernardo, um menino de olhos escuros e sorriso largo, que era a coisa mais bonita que Lucas já tinha ajudado a criar. E Dona Lourdes foi virando uma visita de vez em quando, uma ligação no aniversário dela, um Feliz Natal por mensagem, um Feliz Dia das Mães digitado às pressas entre uma reunião e outra. Chegou um momento, e Lucas se envergonha disso até hoje, em que ele ficou 11 meses sem ligar. 11 meses. Quase um ano inteiro dentro de um silêncio que ele próprio tinha construído. A mãe ligou 3 vezes nesse período. Ele não atendeu 2. Na terceira, atendeu e disse que estava em reunião. Prometeu ligar depois. Não ligou. O que ele não sabia, o que ele não fazia a menor ideia, era que nesses 11 meses, Dona Lourdes tinha passado por uma cirurgia. Não uma cirurgia pequena. Uma cirurgia séria, no coração, aquele coração que bateu para ele muito antes de qualquer outro no mundo. Ela tinha descoberto uma arritmia que escondia há anos, resistindo às consultas, resistindo ao diagnóstico, como se não quisesse confirmar nada que pudesse tirar ela de perto do trabalho, dos vasos no quintal, da vida simples, que ela mesma tinha construído com as próprias mãos calejadas. Quando não tinha mais como adiar, foi operada. Ficou internada sozinha por 4 dias num hospital do interior, num quarto que cheirava a antisséptico e tinha uma janela pequena com vista para um estacionamento. Quem cuidou dela foram as vizinhas, a dona da venda da esquina e a filha do padre, mulheres que ela mal conhecia direito, mas que apareceram porque era o certo a fazer. Ela não contou para Lucas. Não queria incomodar. Essa palavra incomodar era a régua com que Lourdes media tudo na vida. Ela tinha aprendido desde muito cedo que existia para servir, para cuidar, para estar presente na vida dos outros. E tinha aprendido também, de algum jeito silencioso e cruel, que ninguém tinha ensinado diretamente, mas que a vida foi gravando nela aos poucos, que ela não podia ocupar espaço demais, que o amor dela tinha que ser do tipo que não pesava, que não cobrava, que não aparecia quando não era chamado. O filho não ligava, então ela não incomodava. O coração operado, os pontos no peito, as noites sozinha ouvindo a chuva bater na telha velha, nada disso chegou aos ouvidos de Lucas. Até que chegou o Dia das Mães. Foi Fernanda quem insistiu. Ela tinha um jeito de insistir que não envolvia grito nem drama, colocava as coisas na mesa com uma calma cirúrgica, que às vezes incomodava Lucas mais do que uma briga aberta. Naquele sábado à noite, véspera do 2º domingo de maio, ela olhou para ele com aquele olhar que ele já conhecia e disse: "Amanhã você vai ligar para sua mãe." "Não estou pedindo." Lucas retrucou. Disse que ia mandar uma mensagem, que estava cansado, que a mãe entendia, a mãe sempre entendia. Fernanda não respondeu com palavras. Pegou o celular, desbloqueou, abriu o contato de Lourdes e colocou na mesa na frente dele. Depois disse apenas: "Seu filho tem 6 anos. Ele te adora de um jeito que você não merece ainda. Um dia ele vai crescer, e vai fazer escolhas, e vai aprender com o que você faz agora, não com o que você fala. Liga para sua mãe, Lucas." E saiu da sala. Lucas ficou olhando para o celular por talvez 5 minutos inteiros. O nome da mãe na tela. Uma foto antiga que ele nem lembrava de ter colocado ali: Lourdes, sorrindo numa festa junina, de chapéu de palha, com os dentes bonitos que ela tinha quando era mais nova, e o mundo ainda não tinha pesado tanto sobre os ombros dela. Ele discou. O telefone chamou uma vez, 2, 3, 4, e no espaço entre um chamado e outro, Lucas sentiu o estômago apertar de um jeito que não conseguia explicar. Como quando a gente está prestes a abrir uma carta que foi longe demais para chegar. Uma voz fraca atendeu. "Alô?" Era Lourdes. A voz estava diferente, mais lenta, mais cansada, com aquela textura de quem passou tempo demais em silêncio. Mas quando ela ouviu a voz do filho no outro lado da linha,
Algo mudou instantaneamente, como se uma luz tivesse sido acesa em algum lugar muito fundo dela, num lugar que ela própria tinha quase esquecido que existia. Lucas, meu filho, e Lucas, que tinha ensaiado na cabeça um "Ui mãe, feliz dia das mães", simples e protocolar, não conseguiu dizer nada por alguns segundos, porque a voz dela tinha algo que ele não esperava. Tinha gratidão, tinha um alívio tão sem defesa, que ele ficou sem reação, como se ela tivesse esperando aquela ligação há muito tempo, e já tivesse quase desistido de esperar. "Oi, mãe, tô ligando para que alegria, meu filho, que alegria." Ela disse isso 3 vezes. 3 vezes, com a mesma voz, como se as palavras precisassem se repetir para ela mesma acreditar que eram reais. E Lucas sentiu algo no peito que não sabia nomear. Algo que doía de um jeito que não era físico. Um tipo de dor que não tem remédio, só tem reconhecimento. Foi nessa ligação que ele descobriu sobre a cirurgia. Não foi Lourdes que contou, foi um deslize da vizinha, Dona Conceição, que estava do lado e, sem saber que Lucas não sabia de nada, comentou naturalmente: "Que bom que você ligou, moço." Ela ficou tão abatida depois da operação. Silêncio na linha. "Que operação?" A voz de Lucas saiu pequena, diferente, como se alguém tivesse tirado o ar debaixo dela. Pausa longa do outro lado. Lourdes tentou desviar, tentou suavizar. "Foi coisa pequena, Lucas, não precisa se preocupar, mãe." Ele não estava gritando. Estava pior do que gritando. Estava firme. "Que operação?" E aí, aos poucos, com a voz de quem está contando uma história de outra pessoa, para que doa menos, Lourdes foi falando. A arritmia escondida, o episódio que levou ao pronto-socorro, a cirurgia, os 4 dias internada, as vizinhas que apareceram porque o filho não sabia. "Por que você não me ligou?" A voz de Lucas estava quebrando por dentro, mesmo que não parecesse por fora. "Você estava ocupado, meu filho. Eu não queria incomodar." Ele completou, e pela primeira vez na vida, essa palavra o partiu ao meio. No dia seguinte, Dia das Mães, Lucas pegou o carro às 6 da manhã. Não avisou, não planejou, simplesmente foi, com Bernardo dormindo no banco de trás abraçado ao travesseiro, e Fernanda no banco do passageiro, no silêncio delicado de quem sabe exatamente quando não precisa falar. 4 horas de estrada. O sol subindo pelo horizonte plano do Cerrado Mineiro, tudo laranja e silencioso, como se o próprio dia soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Quando Lucas parou o carro na frente da casinha de 3 cômodos, Dona Lourdes estava no quintal, regando as plantas de sempre, os vasos de manjericão, o pé de alecrim, a rosa amarela que ela teimava em manter viva há anos. Ela usava um vestido azul desbotado, o coque frouxo, as sandálias gastas de quem não compra sandália nova, enquanto as velhas ainda servem. Não esperava visita. Quando ouviu o carro, virou. Quando viu Lucas descer, parou completamente. O regador ficou parado no ar por um segundo, a água escorrendo para o chão sem direção. Quando viu Bernardo descer do banco de trás com o cabelo bagunçado do sono, ela levou a mão à boca. Lucas caminhou até ela devagar. Esse homem de 42 anos, supervisor de fábrica, pai de família, que tinha passado a vida inteira achando que ser duro era a mesma coisa que ser forte, que tinha transformado a bondade da mãe em motivo de vergonha, e a paciência dela em prova de fraqueza. Esse homem chegou até ela e a abraçou sem dizer uma palavra. Lourdes não disse nada também. Fechou os braços nele com uma firmeza que ele não esperava daquele corpo miúdo, com uma firmeza que dizia: eu sei que você demorou, mas você veio, e isso é o suficiente. Isso sempre foi o suficiente." Lucas, com o rosto enterrado no pescoço da mãe, chorou de um jeito que não chorava desde criança, de um jeito que limpa, de um jeito que dói enquanto acontece, mas que depois deixa a pessoa mais leve do que ela estava antes. Foi depois do almoço que a revelação aconteceu. Bernardo tinha adormecido no sofá velho da sala, com o ventilador apontado para ele e os pés de fora. Fernanda tinha saído para o quintal com Dona Conceição, as duas conversando baixinho entre os vasos de plantas. E Lucas estava sentado à mesa com a mãe, tomando café, num silêncio que pela primeira vez em décadas não parecia distância, parecia descanso. Lourdes ficou olhando para as próprias mãos por um tempo. Depois levantou, foi até o quarto, e voltou carregando uma caixinha de madeira, pequena, pintada de azul, com a trava enferrujada de quem não foi aberta em muito tempo.
Ela colocou sobre a mesa com um cuidado que parecia cerimônia. Ficou parada diante dela por um momento, como quem está prestes a atravessar uma porta que não tem volta. Eu precisava te contar uma coisa há muito tempo, Lucas, ela disse, sem olhar para ele ainda. Só não sabia como. Nem se devia. Ela respirou fundo. Mas depois dessa cirurgia, fiquei pensando que se eu fosse embora sem te contar, eu ia embora carregando um peso que não era só meu de carregar. Lucas sentiu o estômago apertar. Não sabia por que ainda. Só sabia que aquela caixinha pequena, azul, enferrujada, tinha algo dentro que ia mudar alguma coisa. Ele ainda não sabia o tamanho do que. Lourdes abriu a trava devagar. Dentro havia cartas. Muitas cartas. Envelopes amarelados, alguns com as bordas partindo de tanto tempo guardadas. E embaixo das cartas, no fundo da caixinha, uma fotografia. Ela pegou a foto e colocou na mão do filho sem dizer nada. Era um homem jovem, moreno, de bigode escuro e ombros largos, sorrindo para a câmera com uma expressão aberta, despreocupada, do tipo de sorriso que pertence a quem ainda acha que a vida vai ser gentil. Ele segurava uma criança pequena no colo, uma criança de uns 2 anos, de olhos escuros e bochecha redonda. Lucas olhou para a foto. Ficou olhando. A criança era ele. E o homem, esse homem que ele nunca tinha visto na vida, cujo nome nunca tinha ouvido, cuja existência ele nunca sequer suspeitou, segurava ele com um cuidado tão visível, um afeto tão natural e completo, que algo dentro de Lucas começou a tremer, antes mesmo de ele entender por quê. Quem é esse homem, mãe? Lourdes respirou fundo. Fechou os olhos por um momento, o segundo que a gente precisa antes de dizer a verdade que custou anos de silêncio. Esse é seu pai. Lucas ficou imóvel. Eu sei quem é meu pai. O seu Reinaldo, que foi embora quando eu tinha 3. Reinaldo não é seu pai. A voz dela foi firme, mas com aquela gentileza que ela colocava em tudo, mesmo nas coisas que cortavam. Reinaldo era o homem com quem eu estava quando engravidei. Mas ele não é seu pai. O silêncio que caiu sobre a cozinha pequena naquele momento foi diferente de todos os silêncios que Lucas tinha conhecido até então. Era o silêncio de um chão que se mexe, de uma certeza que desaparece, de uma vida inteira que de repente precisa ser relida do começo. O nome do homem da fotografia era Antônio. Antônio Pereira da Silva. E a história que Lourdes contou naquela tarde, enquanto o café esfriava e o sol ia descendo devagar lá fora, e Bernardo dormia sem saber que o mundo do avô estava sendo reescrito ali do lado, era uma história que ela tinha guardado dentro daquela caixinha azul por 32 anos. Antônio era médico, filho de família, criado na cidade, formado numa boa universidade. Tinha ido ao interior de Minas como voluntário numa campanha de saúde quando tinha 26 anos. Lourdes tinha 21. Eles se conheceram numa fila de atendimento. Ela tinha levado a mãe doente. Ele era um dos médicos de plantão. Ele era diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido, Lourdes disse, com um sorriso que Lucas reconheceu como algo que nunca tinha visto no rosto da mãe antes. Não exatamente. Era o sorriso de uma mulher lembrando de quando foi jovem e amada, de quando o mundo inteiro ainda estava por ser descoberto, e alguém olhava para ela, como se ela valesse ser descoberta. Não me tratava como uma lavadeira, me tratava como uma pessoa, me perguntava o que eu pensava, me ouvia de verdade. Eles ficaram amigos primeiro, depois, mais que amigos. Antônio voltou outras 3 vezes ao interior durante aquele ano. Cada visita mais longa do que a anterior. E entre as visitas, cartas, aquelas cartas amareladas empilhadas dentro da caixinha, escritas à mão, em papel azul claro, com a letra inclinada de quem foi ensinado a escrever com cuidado. Lourdes ficou grávida, e foi aí que a história virou. A família de Antônio não aceitou. Não era sobre Lourdes como pessoa, era sobre classe, sobre reputação, sobre o que os outros iam dizer, sobre o futuro de um filho médico, que não podia se perder com uma lavadeira do interior. A mãe de Antônio foi pessoalmente ao interior falar com Lourdes. Levou um envelope. Dentro, dinheiro muito mais do que Lourdes via num ano de trabalho, e uma condição clara: aceitar o dinheiro, sumir da vida do filho, e nunca mais aparecer. Ela disse que se eu aceitasse, ele poderia seguir a vida dele, casar direito, construir a carreira. Lourdes fixou o olhar nas próprias mãos por um longo momento. Eu joguei o envelope na cara dela.
Mas Antônio foi embora mesmo assim. Não por vontade própria, a família o mandou para uma residência médica em São Paulo de um mês para o outro. Cortou o contato. Monitorou as correspondências. Ele escreveu por meses. Cartas desesperadas, cartas que chegavam com o endereço trocado, cartas que a família de Lourdes às vezes interceptava sem ela saber. Depois as cartas foram ficando mais espaçadas. Depois pararam. Lourdes criou Lucas sozinha. Quando Reinaldo apareceu na vida dela, um homem comum, sem graça especial, mas presente, ela o deixou entrar mais por solidão do que por amor. E quando Reinaldo foi embora alguns anos depois, ela não ficou triste. Ficou apenas mais sozinha, que era como ela já estava antes. Lucas nunca soube de nada disso. Cresceu acreditando que o pai era Reinaldo, um homem que foi embora e nunca olhou para trás. Cresceu com a ferida de ter sido abandonado, com a raiva surda de quem acha que não foi suficiente para o próprio pai ficar. E toda aquela raiva, todo aquele ressentimento que ele não sabia onde colocar, tinha escorregado anos a fio para cima da única pessoa que nunca o abandonou. Por que você nunca me contou? A voz de Lucas era baixa. Não tinha grito. Tinha algo mais difícil do que grito. Lourdes olhou para ele com aqueles olhos que sempre souberam mais do que diziam. Olhos que tinham guardado uma história inteira enquanto o mundo passava. Porque eu tinha medo que você fosse procurá-lo, e que ele te rejeitasse também. Ela fez uma pausa pequena, do tipo que carrega décadas dentro. Já tinha sofrido tanto por esse homem. Não queria que você sofresse também. Pausa. E porque eu tinha medo de que, se você soubesse que existia outra família, uma família melhor do que eu podia te dar, você fosse embora, e não voltasse. Lucas fechou os olhos. Ali estava. Depois de 42 anos, ali estava a raiz de tudo. O silêncio da mãe não era fraqueza, era proteção. A bondade sem limite não era ingenuidade, era amor na sua forma mais difícil e mais rara. O amor que abre mão de ser entendido, para que o outro não sofra. O amor que engole a própria dor, para que o filho não precise carregar o peso dela. Lourdes tinha passado décadas sendo tratada como invisível pelo filho que protegia, e nunca nenhuma vez tinha parado de protegê-lo. Nas semanas que se seguiram, Lucas leu todas as cartas. Eram 43, escritas à mão, em papel azul claro, com a letra inclinada e cuidadosa de Antônio. As primeiras eram cartas de amor leves, cheias daquela felicidade específica de quem ainda não sabe que vai perder alguma coisa. Depois vieram as cartas de saudade, mais densas, com as bordas das palavras mais pesadas. Depois as de angústia, onde Antônio descrevia nas entrelinhas a pressão sufocante da família, a sensação de estar sendo conduzido por uma correnteza que ele não tinha escolhido. Numa carta, ele tinha escrito: Lourdes, se eu tivesse a coragem que você tem, eu teria ficado. Mas percebo que sou covarde de um jeito que só consigo ver agora, quando já é tarde demais para mudar. A última carta era diferente de todas as outras, datada de quando Lucas tinha 2 anos. Antônio escrevia que tinha tentado contratar alguém para encontrá-la, que a família tinha dado um endereço falso propositalmente, para cortar qualquer possibilidade de contato, que ele não sabia se ela tinha tido o bebê, que se tivesse, ele precisava saber, que queria saber, que tinha direito de saber, e que ela também tinha direito de contar com ele, se ainda quisesse. Depois dessa carta, nada. Silêncio absoluto. Lucas ficou sentado durante horas com essa última carta na mão. Depois ligou para um investigador particular. Na era da internet, com nome e sobrenome, as coisas se movem rápido. Em menos de uma semana, tinha o que precisava. Antônio Pereira da Silva, 62 anos. Médico cardiologista aposentado. Havia uma ironia dolorosa ali, nesse homem que passou a vida cuidando de corações, enquanto o coração da mulher que amou foi operado sozinho. Viúvo, 2 filhos do casamento que a família forçou adultos, com vidas próprias. Morava em Belo Horizonte. Lucas ficou com o endereço impresso na mão por 2 semanas inteiras sem fazer nada. Dobrava o papel, desdobrava, colocava na gaveta, tirava de volta. Ficava olhando como se as palavras pudessem mudar de significado se ele esperasse tempo suficiente. Foi Bernardo quem deu o empurrão final sem saber que estava dando nenhum empurrão. Numa manhã de sábado, o menino de 6 anos chegou até o pai na cozinha, com o cabelo ainda amassado do travesseiro,
e disse com aquela seriedade específica das crianças, quando estão repetindo algo que ouviram, e acharam importante demais para esquecer. Pai, a vovó Lourdes disse que coragem é diferente de não ter medo. Ela disse que coragem é ter medo e ir mesmo assim. Lucas ficou olhando para o filho por um momento longo. Quando você falou com a vovó? Ontem. Ela me ligou. Lourdes tinha ligado para o neto de 6 anos, para mandar uma mensagem indireta ao filho. Lucas riu um riso que tinha lágrima embutida, do tipo que acontece quando a gente se depara com o amor das mães, e percebe que ele é mais esperto do que a gente jamais vai ser. No sábado seguinte, ele foi a Belo Horizonte. O endereço era um apartamento num bairro tranquilo, com árvores nas calçadas, e o som distante de pássaros que a cidade grande ainda não tinha expulsado completamente. Lucas ficou parado na calçada por um tempo que não soube medir. Olhou para a entrada do prédio, olhou para o papel na mão, pensou em ir embora. Pensou seriamente em ir embora. Tocou o interfone. A voz que atendeu era de um homem idoso, cansada, mas clara, com aquela dicção cuidadosa de quem passou a vida se comunicando com precisão. Quem é? Lucas respirou fundo, fechou os olhos por meio segundo. Meu nome é Lucas Mendonça. Minha mãe se chama Lourdes, e eu acredito que o Senhor é meu pai. O silêncio do outro lado durou talvez 10 segundos, mas pareceu uma vida inteira comprimida num espaço que não cabia. Então a porta abriu. O homem que desceu para abrir o portão tinha cabelo completamente branco, os ombros com aquela curvatura que os anos emprestam para todo mundo que viveu de verdade, e os olhos escuros, os mesmos olhos escuros de Lucas. Os mesmos olhos que Bernardo tinha herdado, e que ninguém da família tinha conseguido explicar de onde vinham. Eles ficaram um diante do outro na calçada. O sol da tarde caindo de lado entre as árvores. O barulho distante de um ônibus passando. O mundo todo continuando normalmente ao redor de 2 homens que estavam parados no centro de um momento que não voltava. Não havia palavras prontas para aquilo. Não existe roteiro para o momento em que um pai encontra o filho que não conheceu. Não existe ensaio. Antônio levou a mão ao rosto. Os olhos encheram de água devagar, como quem tenta segurar e não consegue mais. E então esse homem de cabelo branco e 62 anos, que tinha passado 3 décadas carregando a culpa de uma covardia que a família transformou em destino, disse apenas 2 palavras antes de qualquer outra coisa: me perdoa. Lucas não respondeu com palavras. Ficou parado por um segundo. Depois deu um passo à frente, e abraçou aquele homem estranho que tinha os seus próprios olhos. Antônio abraçou de volta com uma força que Lucas não esperava daquele corpo envelhecido, com a força de quem esperou 30 anos por isso e não ia deixar escapar. Ficaram assim por um tempo que não precisava ser medido, 2 homens no meio da calçada, no silêncio barulhento de Belo Horizonte, refazendo em segundos uma ligação que décadas inteiras tinham tentado apagar. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou e muita coisa demorou para mudar, porque é assim que funciona a vida real. Não há acordos imediatos. Não há perdão instantâneo que resolve tudo numa cena bonita. Há conversas que duram horas. Há perguntas difíceis que precisam ser feitas em voz alta para perderem o peso. Há silêncios que são diferentes dos silêncios de antes, não distância, mas 2 homens aprendendo o ritmo um do outro. Lucas e Antônio foram se conhecendo aos poucos. Como 2 adultos, não como pai e filho de novela, mas como 2 pessoas que tinham uma história em comum e precisavam descobrir, juntas, o que fazer com o que havia sobrado dela. Havia mágoa, havia perguntas que custavam a sair. Havia noites em que Lucas dirigia de volta para casa e ficava em silêncio por horas, processando algo que não tinha nome ainda. Mas havia também, crescendo aos poucos entre eles, algo que se parecia com reconhecimento, com pertencimento, com a sensação estranha e boa de encontrar em outra pessoa um gesto seu, uma expressão sua, uma forma de inclinar a cabeça, ou de rir que você achava que era só sua, e descobrir que não era. Antônio pediu para conhecer Lourdes. E Lourdes, essa mulher de coque frouxo e mãos calejadas, que tinha passado a vida inteira encolhendo para não ocupar espaço demais, que tinha engolido cirurgia, solidão, silêncio e 32 anos de uma história que nunca contou, disse apenas: pode vir. Eles se encontraram numa tarde de julho na casinha de 3 cômodos no interior de Minas. Lucas ficou parado na soleira da porta, com
com Fernanda ao lado e Bernardo agarrado na perna dele, enquanto os dois se olhavam pela primeira vez em mais de 30 anos. Antônio ficou parado por um momento. Olhou para ela, essa mulher que tinha envelhecido sozinha, que tinha criado o filho dele sozinha, que tinha operado o coração sozinha, e disse: "Me perdoa, Lourdes." Ela ficou um segundo quieta. Depois disse com aquela voz macia que nunca mudou, com aquele jeito de colocar paz em coisas que doeram: "Já faz tempo, Antônio. Não houve drama. Não houve cena de novela. Só dois velhos que carregaram uma história juntos sem poder falar disso por décadas, que finalmente podiam parar de carregar em silêncio, que podiam colocar o peso no chão e respirar." E Lucas, parado na soleira da porta, olhando para os dois naquela sala pequena com cheiro de feijão e ventilador ligado, entendeu de uma vez por todas, entendeu no corpo, não só na cabeça, o que a mãe tinha feito por ele todos aqueles anos. Ela não tinha ficado quieta porque era fraca. Ela tinha ficado quieta porque era a única armadura que ela sabia construir com o que tinha. Com as mãos calejadas, com o salário de lavadeira, com o amor que não sabia se pedir, mas que nunca deixou de ser dado. O silêncio dela não era ausência, era proteção. Era o escudo de uma mulher que aprendeu, da forma mais dura possível, que às vezes amar de verdade significa engolir a própria dor, para que o filho não precise carregar o peso dela. Significa operar o coração sem avisar. Significa guardar 43 cartas numa caixinha azul por 32 anos, e esperar com paciência de quem aprendeu a esperar o momento certo. Significa ligar para o neto de 6 anos, para mandar uma mensagem indireta ao filho teimoso. Significa ficar no quintal regando as plantas de sempre, todo dia, esperando. Existe um tipo de amor que o mundo não sabe reconhecer, porque ele não grita, não exige, não aparece nas redes sociais com foto bonita e legenda sobre gratidão, não pede crédito, não cobra o que deu. É o amor que lava a roupa dos outros para criar o filho sozinha. O amor que vai para o hospital sem avisar ninguém porque não quer incomodar. O amor que guarda cartas por 30 anos dentro de uma caixinha enferrujada, porque sabe com aquela certeza silenciosa que só as mães têm, que o filho um dia vai precisar da verdade, e quer que ela esteja inteira quando isso acontecer. Lucas levou 42 anos para entender que a fraqueza que ele enxergava na mãe era, na verdade, a forma mais difícil de força que existe. A força de amar sem ser amado de volta da maneira certa. A força de continuar presente mesmo quando tratada como invisível. A força de uma mulher que nunca colocou o próprio nome em primeiro lugar, e que, mesmo assim, nunca deixou de colocar o nome do filho. A maior lição que ele tirou de tudo isso, a que ele conta para Bernardo antes de dormir, a que ele pretende contar até o último dia que tiver, é simples. É a coisa mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Não espere a cirurgia. Não espere a caixinha azul. Não espere um dia das mães que te sacuda pelo pescoço e te obrigue a prestar atenção. Liga agora. Vai até ela. Abraça sem precisar de motivo especial, porque talvez a sua mãe também esteja esperando que você ligue primeiro. Talvez ela também tenha ficado sozinha num hospital sem te avisar para não incomodar. Talvez ela também carregue uma caixinha fechada com algo dentro que nunca soube a hora de contar. E talvez o tempo que você ainda tem com ela seja menor do que você imagina. Essa história te tocou? Então faz uma coisa. Uma só coisa agora, antes de fechar esse vídeo. Pega o celular. Vai no contato da sua mãe. Manda uma mensagem. Não precisa ser longa. Não precisa ser perfeita. Pode ser só: "Tô pensando em você." Ela vai entender todo o resto que está por trás dessas 4 palavras. Se sua mãe já não está mais aqui, escreve o nome dela nos comentários, porque esse espaço também é dela. Esse espaço é de todo mundo que amou e foi amado por uma mulher que nunca cobrou o suficiente pelo que deu. E se essa história falou com o seu coração, não com sua cabeça, com o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque tem alguém que você conhece que está esperando uma ligação que ainda não chegou. Se inscreve no canal. A gente volta com mais histórias como essa, histórias que lembram a gente do que realmente importa. E cuida de quem você ama, enquanto ainda dá tempo.